Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse webinar sobre os 3 princípios para a aplicação das medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês e vou dizer as regras, como é que vai funcionar esse webinar. Primeiramente, eu vou expor as medidas de proteção, qual é o objetivo dela, e também o conceito da medida de proteção e as suas características e os 3 princípios. Depois eu vou estar abrindo para as perguntas, vocês poderão digitar aqui, colocar as perguntas, né, e a gente vai, na medida do possível, responder. Legal? Então, podemos começar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 101, ele estabelece as medidas de proteção para a criança e o adolescente. Para aplicar essa medida, o Conselho vai ter que recorrer ao artigo 136, uma das suas primeiras atribuições, no inciso 1, que é atender crianças e adolescentes aplicando as medidas de proteção previstas no artigo 101. Mas para aplicar estas medidas de proteção, o Conselho precisa ir no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que quais são as situações, os casos que o Conselho poderá aplicar essas medidas de proteção. Então, o artigo 88 diz o seguinte, né? O artigo 88, ele diz: as medidas de proteção serão aplicadas sempre que os direitos previstos nesta lei sejam ameaçados ou violados. Então, existem 3 grupos, né, de violação e ameaças de direitos que estão previstos nesse artigo 98. O primeiro inciso é o inciso 1, que fala da omissão da sociedade e do Estado. É o primeiro grupo que requer essa situação que o Conselho Tutelar poderá aplicar a medida de proteção. Que situações são essas? São os casos de criança e adolescente fora de escola, negligência no atendimento da saúde, crianças e adolescentes em situação de rua, crianças e adolescentes que fazem uso de drogas, que são dependentes de químicos. Então, esse primeiro grupo é caracterizado por essas crianças e adolescentes que estão nessa situação onde o agente violador dos direitos da criança e do adolescente é a sociedade ou o Estado. No caso de exploração sexual de criança e adolescente e do trabalho infantil. Geralmente, nessas situações de exploração, de trabalho infantil e a exploração sexual, o agente violador que figura aí é a sociedade, representada aí por empreiteiros, por empregadores, por donos de boate, de motéis, que violam os direitos da criança e do adolescente. Então, esse é o primeiro grupo que o Conselho Tutelar poderá aplicar esta medida de proteção. O segundo grupo, previsto no artigo 8, no seu inciso 2, são os casos de adolescentes que sofrem violência, onde elas são negligenciadas, são abusadas,
sofre o abandono, onde o agente violador são os seus responsáveis, né? Então, geralmente, as situações de negligência, de abandono, né, de violência contra a criança, nesse caso, são cometidas por pessoas de próxima dessa criança, com vínculo, seja pai, seja o tio, seja o primo, são esses os principais agentes violadores. E o terceiro grupo de crianças é em razão da sua conduta, né? Onde a criança e o adolescente, em razão do seu comportamento, da sua conduta, ela própria se torna um agente de violação de seus direitos. São os casos de atos infracionais, de comportamentos que geram prejuízo para si e para outras crianças. Por exemplo, uma criança que ela está dentro da escola e ela agride, ela traz danos para o patrimônio público, né? Essas crianças elas serão atendidas pelo Conselho Tutelar e serão aplicadas medidas de proteção. E em consonância com o artigo 105, que o ato infracional praticado por criança de 0 a 12 anos incompleto, serão aplicadas as medidas de proteção previstas no artigo 101. Então, são nessas três situações que o Conselho Tutelar fará o uso para a aplicação de medidas de proteção para a criança ou adolescente, onde seus direitos estão sendo ameaçados ou violados. Tá? Dito isso, então, nós vamos na análise das medidas protetivas, né? Então, as medidas de proteção, ela tem um caráter, o próprio nome já diz, né? Ela tem a função de gerar uma proteção para a criança no sentido de restituir aqueles direitos que estão sendo ameaçados ou violados. Então, é muito importante a gente refletir aqui quais são esses objetivos das medidas de proteção, né? O primeiro objetivo dela realmente é de restituição dos direitos que foram ameaçados e violados. Então, e como que o Conselho Tutelar faz a correção desses direitos que foram ameaçados e violados? É muito importante estar atento que as medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA, que vai do inciso 1 ao inciso 7, elas têm essa objetivo, não de punir a criança, como muitos entendem, às vezes, por não entender essa natureza, esse conceito da medida de proteção, acabam entendendo que ela é muitas vezes, para punir ou castigar a criança. Não é a finalidade das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro aspecto importante a entender da medida de proteção é quanto à sua natureza, né? Diferente das medidas socioeducativas que estão previstas para os adolescentes autor de ato infracional, a medida de proteção ela tem um caráter de natureza pedagógica, né? Estritamente pedagógica, né? Que é no sentido de orientação e de atender a criança naquilo que é necessidade dela, enquanto pessoa que está em processo de crescimento e de desenvolvimento. É muito importante também estar atento a esse aspecto da natureza da medida socioeducativa de proteção, como uma medida que tem o caráter pedagógico, né? De corrigir os desvios, né, no atendimento à criança e ao adolescente, nas situações de violação de seus direitos e de ameaça. Então, a finalidade pedagógica é o cerne da questão. Eu sempre digo nas minhas palestras, nos treinamentos que eu faço para os membros do Conselho Tutelar e membros da rede de atendimento, que o coração, né,
das atribuições do Conselho Tutelar é a aplicação de medidas de proteção, né? Sem o qual não teria sentido a existência do Conselho Tutelar. Tá? Então, essas medidas de proteção serão aplicadas pelo Conselho Tutelar e não pelo conselheiro. Né? É bom, importante a gente fazer esse esclarecimento, que muitas vezes, por não ter entendimento do artigo 101, que é a atribuição do Conselho Tutelar, a aplicação das medidas de proteção, e não do conselheiro. E qualquer medida de proteção que for aplicada pelo Conselho Tutelar, ela tem que seguir o princípio do colegiado. Ela não pode, de maneira alguma, ser aplicada de maneira unilateral por uns dos membros do Conselho. Se isso acontecer no cotidiano do Conselho Tutelar, essas decisões do colegiado, elas poderão, essa decisão, né, que foi tomada por um único conselheiro, ou por 2 conselheiros, poderão ser representadas à Justiça da Infância e da Juventude, e elas poderão sofrer uma anulação, elas não terão efeito para fins de medidas administrativas na correção dos direitos ameaçados ou violados. Né? É muito comum, quando eu estou conversando, estou fazendo treinamento, de situações que, muitas vezes, a decisão ela foi única e exclusivamente de um membro do conselho e não tem aí a decisão do colegiado. Então, é importante esclarecer o Conselho Tutelar dessa atribuição de aplicação de medidas de proteção, mas respeitando o princípio da decisão em colegiado. Né?